para sabermos eu realmente sou uma pessoa salva. E muitas pessoas param aí, achando que aí é o final. Na verdade, não é. E o que é preciso fazer? Fazer como o Senhor disse. Como saber se você é uma pessoa salva? Talvez essa seja uma pergunta de início simples, mas ela é fundamental porque ela é exatamente o cerne do nosso relacionamento com Deus. E muitas pessoas no nosso tempo acreditam estarem salvas quando na verdade não estão. Como saber se você é uma pessoa que acredita estar salvo, mas na verdade não está? Algumas coisas podem enganar e fazer parecer que esta pessoa tem a salvação. Por exemplo, a pessoa recebeu uma bênção, então ela acredita que ela está salva. Ela está em busca de uma bênção, ela frequenta a igreja, ela trabalha para a obra na igreja, contribui financeiramente com a obra, ela se esforça para ser uma pessoa melhor, mas, embora estas coisas sejam características de pessoas salvas, estas coisas em si não revelam que uma pessoa está salva. Para entendermos exatamente como funciona o processo da salvação e que de fato uma pessoa está salva, uma mulher na Bíblia o Senhor deixou para nós compreendermos. O nome dessa mulher é Ruth. Ruth é uma mulher moabita, ou seja, ela mora em um outro país que não é o país da salvação. Então, a partir daí, nós já podemos fazer um paralelo entre o que está salvo e o que não está salvo. Moabe e Israel. Lá em Moabe, ela ouve falar através da sogra, do marido que ela teve, que existe um país onde existe um Deus vivo. E ela compara. O que acontece com a Ruth? Ela olha para o Deus que ela serve ali e o Deus que a Noemi fala. A vivacidade desse Deus, a espiritualidade viva que esse Deus apresenta. E ao comparar essas duas coisas, ela percebe, esse Deus de Israel é melhor. Então, quando chega o momento em que a Noemi vai voltar para a terra de Israel, a Ruth toma uma decisão. Eu vou com a Senhora. E aí é o primeiro passo para uma pessoa chegar à salvação. Ela decide que ela quer servir ao Senhor. É por isso que alguns textos no Novo Testamento, o Senhor fala para o cego, que queres que eu te faça? Quando eu ouvi esse texto pela primeira vez, eu pensei, mas se o homem é cego, por que o Senhor está perguntando? Porque não é apenas resolver um problema, é querer resolver este problema. E a Ruth está querendo, eu não vou ficar com esses deuses daqui da minha parentela, eu vou em busca desse Deus que eu ouvi falar. Essa decisão é exatamente o que acontece conosco quando nós ouvimos de que existe um Deus vivo que pode resolver os nossos problemas. E é aí que muitas pessoas recebem bênçãos. Que tipo de bênção? Foi curado de uma enfermidade, recebeu alívio de uma culpa, recebeu a restauração da família. E estas bênçãos, elas são apenas o início da trajetória. Quando a Ruth chega lá em Israel, o que acontece com ela? Ela vai buscar alimento, porque elas ainda estão se estabelecendo, lá no lugar onde tem um parente da Noemi. Ou seja, pela decisão da Ruth, o Senhor já dirige ela para que ela termine o processo da salvação. E essa direção envolve o ânimo dela, porque ela se levanta para ir até lá colher. A instrução que ela recebe da sogra. Depois você lê o livro todo, porque tem muitos detalhes e não dá pra gente falar em um único vídeo. Mas ela vai até lá com as instruções, ouvindo, ou seja, ela começa a ter um espírito transformado, humilde, obediente e tem resultado. Por quê? Porque ela colhe cereais em abundância e traz pra sogra.
isso de receber essas bênçãos é a direção que a Ruth tem para poder encontrar a verdadeira salvação. Por quê? Porque a Ruth ainda é uma estrangeira. Apesar dela estar em Israel, apesar dela estar colhendo nos campos do Boaz e apesar do Boaz ser o remidor próximo da família dela, a Ruth ainda não foi remida, ainda não se tornou esposa do Boaz. O que vai acontecendo na história? Porque a Ruth vai obedecendo todas as instruções que ela recebe, a sogra dela lhe dá a instrução final. Ruth, além de estarmos aqui, tendo as bênçãos da prosperidade, sendo dirigidas por Deus, ainda tem a bênção maior. Você vai se casar com este homem. E o casamento da Ruth com o Boaz é exatamente o selo de uma pessoa salva. Por quê? Porque a partir daí, a Ruth já não é mais uma estrangeira. Ela se casa com aquele remidor. E como que acontece esse casamento para nós hoje na prática? Para sabermos, eu realmente sou uma pessoa salva. O primeiro passo de uma pessoa, de todos esses que a Ruth deu, é o arrependimento. Então eu olho para a minha vida, eu vejo quem é Deus, eu vejo tudo que Ele fez por mim, o que Ele vem operando na minha vida sem eu merecer e o perdão que Ele me proporcionou lá na cruz do Calvário, e eu recebo isso. Então, esse alívio, o perdão é uma limpeza. Ele começa a transformar dentro de mim os meus interesses. Eu começo a ser despertada para que existe algo além do que a minha maneira humana de enxergar as coisas. Existe algo maior e eu começo a me interessar por isso. Esse processo vai me levar a uma busca daquele que é o Senhor dessa salvação. Então, nesse primeiro momento, o que acontece com a pessoa? Ela é batizada e recebeu o perdão. Batizada nas águas para receber o perdão dos pecados. E muitas pessoas param aí, achando que aí é o final. Na verdade, não é. Por quê? Por causa das palavras que o Senhor colocou na boca do João Batista. O que o João Batista disse? Eu vos batizo com água, mas vem um que vos batizará com fogo. Esse fogo é exatamente aquilo que acontece no segundo batismo. A pessoa nasce de Deus. Essa pessoa recebe na natureza dela a nova natureza de Deus. E como que isso acontece? Quando a pessoa buscou ao Senhor e se comprometeu com ela da mesma maneira que o Senhor se comprometeu na cruz. O Senhor entregou tudo. Então não é apenas receber uma bênção, não é apenas ter sido perdoado de um pecado, não é apenas se interessar pelas coisas de Deus, é entregar tudo ao Senhor da mesma maneira como Ele se entregou. Ele entregou tudo que Ele tinha. Ele entregou Ele por completo naquela cruz. Assim também, quando nós entregamos ao Senhor tudo, como fez a Ruth, nós também nascemos de Deus. É a oferta que o Senhor espera que nós entreguemos para Ele, para que nós possamos então receber a natureza dele. E uma pessoa que nasceu de Deus, ela tem agora uma nova natureza, ela é uma nova criatura e automaticamente ela perde todo o interesse pelas coisas desse mundo. Ela perde totalmente a segurança na sua maneira de pensar e ela, rendida ao Senhor, ela passa a depender de Deus. Confiar em Deus mais do que em qualquer outra coisa. A pessoa não tem uma confiança no ouro, na prata, na sua própria capacidade, em seus relacionamentos. Ela tem confiança em Deus. Ela olha a vida dela agora pela perspectiva do céu e da eternidade. E
tudo que ela vai fazer, ela tem que ter a certeza e a segurança de que o Senhor está dirigindo ela para fazer aquilo. Porque enquanto ela não tem essa segurança, ela não faz. Ela deixou de comandar a própria vida para entregar essa vida para ser comandada pelo Senhor. Isso é uma pessoa nascida de Deus. Reflita, se você tem andado com a sua vida um pouco dirigido por Deus, um pouco dirigido por você, um pouco influenciado pelas coisas do Senhor, um pouco influenciado pelas coisas deste mundo, você ainda não chegou lá. E o que é preciso fazer? Fazer como o Senhor disse. Se tem algo que está te atrapalhando, como a Ruth, ela deixou aquela velha vida para trás. Ela tomou uma atitude, ela saiu do seu lugar de conforto e foi para uma nova vida. Se tem algo que está atrapalhando, deixar. E algo que você ainda não está fazendo, buscar, se entregar, bater na porta do Senhor e desejar essa salvação com 100% da sua vontade, 100% do seu ser, então passar a fazer isso. Deixar de fazer algo e também passar a fazer algo. Porque quando a Ruth chegou lá, ela foi até o encontro de Boaz. E o que aconteceu? O Boaz a recebeu como esposa. E a partir daí, quando uma pessoa é nascida de novo, o Senhor Jesus disse, pelos frutos o conhecereis. Aí você começa a ver aqueles frutos característicos de uma pessoa que nasceu de novo. No caso da Ruth, ela teve um filho, e esse filho foi da linhagem do próprio rei. Primeiro foi o rei Davi e depois o rei dos reis, que é o Senhor. E é a mesma coisa que o Senhor faz conosco. Ele nos insere no plano dele. Ele nos aceita como noiva dele e passamos a viver a nossa vida com o propósito de servir ao rei. Então, se você ainda não tem certeza, se você ainda se incomoda quando o assunto é eu sou salvo realmente, busque, peça e bata, porque o Senhor, da mesma maneira como recebeu Ruth, vai receber você. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.